consagrado ao Senhor no seu coração. É santo, é virtuoso, é todo-poderoso. Ele é o Senhor que realiza milagres. O primeiro dele foi criar e salvar você da morte eterna para a vida eterna, para a vida espiritual com Ele. Aleluia. Há uma citação do Salmo 137, no qual as pessoas de Israel estavam na escravidão, no exílio, e eles não tinham condições de cantar as suas músicas, os seus louvores, a sua adoração ao Senhor. E eles diziam: nos salgueiros dos rios da margem dos rios da Babilônia, penduramos as nossas harpas, e não podemos cantar, não podemos louvar a Deus nesta terra. Ansiamos por estar em Jerusalém. Nós estamos agora dentro do Senhor, nós estamos na casa do Senhor, na casa consagrada para louvar, para adorar o Senhor. Vamos então estar ministrando a Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com toda a nossa força, com a intensidade do nosso ser, com a intensidade do nosso espírito, da nossa alma, louvar, glorificar e adorar o nome do Senhor. Para isso nós estamos aqui na casa de Deus e vamos exaltar, glorificar o nome do Senhor. Como nossa segunda atitude, depois de cantarmos esta canção, aleluia, louvai ao Senhor, vamos orar, vamos fechar nossos olhos e depois cantar e entoar louvores ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Graças nós te rendemos, ó Pai, que te permites mais uma vez nos reunirmos no templo, nas casas, pela internet, para louvar, para glorificar, para engrandecer o nome do Senhor, para dizer que até mesmo no meio das dificuldades, assim como no ano passado, o povo que estava no exílio não conseguia cantar e louvar, nós ainda declaramos que por mais que o nosso coração esteja amargurado, apertado, ferido, nós queremos levantar a nossa voz em adoração e louvor e dizer: louvado seja o teu nome, exaltado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Através da nossa vida presente aqui, através do nosso coração derramado no teu altar, no templo ou em casa, quando estamos no escritório, no carro, onde quer que estejamos agora, Senhor, os teus filhos estão a adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor, porque tu és grande, porque tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas. O Senhor presente em nosso coração merece muito mais do que nós podemos dar, mas nós damos aquilo que temos, ó Pai. Recebe e acolhe o nosso louvor, recebe e acolhe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Vamos cantar: grande é o Senhor e o digno de louvor.
Senhor e levantar as nossas mãos para te agradecer, Pai. Aleluia. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Famoso é Rei do universo, da glória enche a vida. Nele nós podemos confiar, porque nós cremos que tudo é possível para Deus, para Ele não é impossível. Ele é também experiente. O impossível você está vivendo ser o possível de Deus na sua vida.
Graças a Deus por esse tempo de louvor. Vamos passar para a ministração da palavra do Senhor. Nosso irmão Gabriel, seminarista, se preparando para assumir o pastorado também, o chamado que Deus tem dado para ele, e que Deus o use e o abençoe em nome de Jesus. Antes de passar a palavra para ele, quero orar, agradecendo pela disposição dele e que ele seja um instrumento na vida de você, nas mãos do Senhor, para abençoar as nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, coloco minhas mãos sobre a vida do Gabriel agora
como sendo representatividade das tuas mãos, pousando sobre ele e conduzindo especialmente nesse tempo de ministração. Que ele seja a voz do Senhor a falar ao nosso coração, que o nosso ouvido seja aberto, e o nosso coração atento para ouvir e poder praticar aquilo que o Senhor tem para nos falar. Portanto, conforta-nos, consola-nos e exorta-nos através da tua palavra santa e nos prepara para a jornada da vida de fé do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento o irmão paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5. Todos encontraram? Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa os injuriarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus amados irmãos, a expressão sermão do monte ou sermão da montanha, isso depende muito da tradução que você estiver usando. Por exemplo, a minha tradução, que é a Almeida Revista Atualizada, traz como sermão do monte. Mas essa expressão sermão do monte, ela na verdade é enganosa. Porque as ideias registradas nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, qual é denominado o Sermão do Monte, na verdade não é um discurso único, não é um discurso pronunciado de uma só vez. Então não é um sermão propriamente dito, não é um sermão como a gente conhece hoje por sermão. Porque os ditos escritos nesses 3 capítulos, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, foram ditos extraídos de todo o ministério de Jesus. Não foi um discurso dito de uma só vez. Na verdade, quem denominou, quem nomeou, melhor dizendo, o Sermão do Monte, esses 3 capítulos, foi um bispo africano, e eu acho que vocês até o conhecem de tanto que eu falo dele, o bispo Agostinho de Hipona. Foi Agostinho de Hipona quem nomeou esses 3 capítulos de um sermão na montanha. Mas, na verdade, não é um sermão propriamente dito. Eu concordo com o pastor Jonas Madureira, quando ele diz que esses 3 capítulos podem ser considerados como o manifesto do reino de Deus. O Sermão da Montanha pode ser considerado o manifesto do reino de Deus, porque as bem-aventuranças são qualidades que devem existir na vida dos discípulos de Cristo. As bem-aventuranças são qualidades que devem existir na
na vida daqueles que submetem a Deus, na vida daqueles que fazem parte da igreja de Cristo. E o evangelista Mateus começa dizendo o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Então nós podemos observar aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, existiam duas plateias naquele lugar. Existiam duas plateias. Uma plateia mais ampla, que seria as multidões, e uma plateia menor, que seriam os discípulos. Então as multidões estavam presentes naquele lugar, estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas o ensinamento era direcionado para os discípulos de Cristo. Repare que ele diz: as multidões, vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Então, o ensinamento do Sermão da Montanha é direcionado aos discípulos de Jesus. Essa multidão mais ampla, ela vai reaparecer no final do sermão, quando o evangelista Mateus vai dizer: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não com os mestres da lei. Então, o ensino do Sermão da Montanha é direcionado aos discípulos de Cristo, porque é somente os discípulos de Cristo que estão dispostos a carregar a sua cruz. É somente os discípulos de Cristo que são um cristão verdadeiramente. Os discípulos não são cristãos esporadicamente. Os discípulos não são cristãos apenas quando lhe convém. Os discípulos são cristãos o tempo todo. Os discípulos olham para o seu mestre e dizem: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E é por isso que esse ensinamento, o Sermão da Montanha, é direcionado aos discípulos de Cristo. Nós podemos observar aqui também que o evangelista Mateus, ele usou a expressão: Jesus subiu ao monte e se assentou. Na verdade, ele está retratando Jesus como um segundo Moisés, obviamente superior ao primeiro Moisés. O primeiro Moisés recebeu a lei do Monte Sinai, escrita em 2 tábuas de pedra. Jesus anuncia um tipo diferente de lei em comparação com aquela que foi promulgada por Moisés no Monte Sinai. A lei de Jesus apresenta não apenas um código de regras exteriores que possa ser seguido ao pé da letra, mas sim uma série de princípios que não foram escritos em uma tábua de pedra, mas sim escritos no coração dos discípulos. A lei que Cristo está ensinando, o ensino que Cristo está ensinando, precisa estar escrito no coração dos discípulos. Algo que Deus usou o profeta Jeremias para falar séculos atrás, quando ele diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, o manifesto do reino de Deus não é para estar apenas escrito na nossa Bíblia, no capítulo 5 de Mateus, talvez até aberto na nossa estante empoeirada, mas o manifesto do reino de Deus precisa ser escrito nos nossos corações pelo Espírito Santo. Caso contrário, a letra mata. Caso contrário, não adianta de nada. É o Espírito Santo que escreve esse manifesto nos nossos corações e transmite a vida. Mateus vai usar a expressão bem-aventurado, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos. E bem-aventurado, ele não quer dizer feliz no sentido da eudaimonia dos gregos, por exemplo, onde o objetivo era alcançar melhores condições de vida. Mas a palavra grega usada aqui para bem-aventurados é a palavra makarios, que significa benditos, felizes os que receberam o favor divino. E makarios não é para aqueles que buscam uma vida feliz acima de tudo, mas é para aqueles que são alvos do favor divino. E ser alvo do favor divino
não significa uma vida de felicidade o tempo todo, não significa uma vida livre de problemas e frustrações. O cristão, por ter algo do favor divino, não está livre das aflições da vida, não está livre dos problemas e das frustrações. Mas ser alvo do favor divino, ser alvo do amor de Cristo, significa que Ele, que sustenta todas as coisas, também está sustentando as nossas vidas. Macários não é sobre pessoas felizes, mas é, acima de tudo, sobre pessoas aprovadas, que foram alvo do amor de Cristo Jesus. Então Jesus começa o seu ensinamento. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito não são pobres de espírito, como algumas traduções trazem. Na verdade, ser humilde de espírito tem mais a ver com reconhecer a sua pobreza, no sentido de que nós não podemos realizar nenhum bem sem assistência divina. Ser humilde de espírito significa que nós não temos forças para dar um passo sem a vontade de Deus Todo-Poderoso. E é a esses que pertencem o reino dos céus. O reino dos céus não pertence aos orgulhosos. O reino dos céus não pertence aos autossuficientes. O reino dos céus não pertence àqueles arrogantes. Nós não podemos nos esquecer que no contexto em que Jesus está proclamando essa mensagem, existiam os fariseus, os escribas, aqueles que eram chamados de mestres da lei, aqueles que queriam ser justificados pelas suas obras, aqueles que iam ao templo e oravam da seguinte forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto é. Esses queriam se justificar pelas suas obras. Esses queriam provar a sua autossuficiência. Esses queriam se auto-justificar. Mas não é esse tipo de pessoa que pertence ao reino dos céus. O reino dos céus pertence aos humildes. Como aquela mulher que corria atrás de Jesus e dizia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: Espere-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. É a esses que pertencem ao reino dos céus. Esses que reconhecem a sua miserabilidade. Esses que sabem que a sua suficiência está em Cristo Jesus. Os discípulos de Cristo, em meio a uma sociedade pós-moderna, onde nós vivemos, onde as pessoas precisam mostrar que são boas e não dependem de ninguém, onde as pessoas precisam provar que são autossuficientes, onde as pessoas, onde os homens querem ser o seu próprio Deus. Nós que somos discípulos reconhecemos a nossa dependência de Deus. Nós que somos os discípulos de Cristo reconhecemos que sem Ele não poderíamos ser salvos. Nós que somos os discípulos de Cristo reconhecemos que sem a graça dele não teríamos forças para levantar todas as manhãs e começar um outro dia. A esses pertencem o reino dos céus. Deus humilde de espírito, Jesus olha e diz: Eu sou a videira, vossos ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os humildes de espírito são aqueles que têm a mesma consciência que o apóstolo Paulo, quando ele diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência,
tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A esses pertence o reino dos céus. E é isso que significa ser humilde de espírito. Reconhecer a total dependência do Deus Todo-Poderoso. E Jesus continua o seu ensinamento dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram aqui são aqueles que choram pelos seus próprios pecados e falhas. Aqueles que se entristecem com os seus erros. Aqueles que não suportam viver no pecado. Aqueles que não suportam praticar o pecado, não têm mais prazer no pecado. O salmista Davi diz no Salmo 51: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Mas também, essa palavra se refere àqueles que choram pelo sofrimento e miséria que existe no mundo. São aqueles que olham para o mal à sua volta, aqueles que olham para a depravação total à sua volta e clamam por essa terra. E não suportam ver as outras pessoas vivendo uma vida de pecado, mas eles clamam a Deus dizendo: Deus, sara a nossa terra. E o que nasce dessa lamentação traz um consolo para o nosso coração. Mas chegará o tempo em que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, pois a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E Jesus continua dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são aquelas pessoas de temperamento brando, de temperamento gentil. Aqueles que herdarão a terra não são os que sempre estão com 5 pedras na mão, pronto para ofender o seu próximo. Os que herdarão a terra não são aqueles que maquiam o mal. Os que herdarão a terra não são os homens violentos. Os que herdarão a terra não são aqueles que sempre estão dispostos a derrubar o seu companheiro em troca de bens materiais e riquezas. O salmista vai dizer no Salmo 37, do verso 9 ao 11: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, acima de tudo, ser manso é não ter inveja dos homens ímpios. Ser manso é não ter inveja daqueles que conseguem bens materiais de forma ilícita. Mas ser manso é confiar em Deus Todo-Poderoso. Talvez as coisas não saiam como planejado. Talvez aquela promoção do trabalho ainda não veio. Talvez eu ainda não tenha conseguido passar no concurso que eu quero. Talvez o meu esposo, ou a minha esposa, ou até mesmo os meus filhos ainda não estão nos caminhos do Senhor. Talvez a situação não esteja favorável. Todavia, permaneço esperando no Senhor, porque é os mansos que herdarão a terra. E Jesus continua o seu ensinamento dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede. É interessante porque nos tempos de Jesus, muitas pessoas passavam por necessidade, por conta da exploração do Império Romano. E Jesus está utilizando esse contexto para ensinar uma lição muito preciosa. Bem-aventurados que têm fome e sede. Essa fome não é fome de pão. Essa fome não é fome de riqueza. Essa sede não é sede de água nem sede de poder. Porque os homens, ao saciar a sua sede de água, ao saciar a sua sede de poder, logo voltarão a ter sede novamente. Mas Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Essa justiça não é aquela justiça semelhante à dos fariseus. Porque Jesus vai dizer no versículo 5, no versículo 20 desse capítulo 5:
Se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os fariseus, como a gente disse, são aqueles que confiam em sua própria justiça, aqueles que eram arrogantes e orgulhosos, aqueles que se achavam superiores aos outros, aqueles que olhavam para os mais necessitados e não davam valor. Jesus, no capítulo 23, vai dizer para os fariseus e os escribas: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram tão belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. A consequência, melhor dizendo, de confiar em sua própria justiça, é o orgulho, é a arrogância, é se achar superior aos necessitados. Os que confiam em sua própria justiça, como os fariseus, graças te dou, pois não sou como os outros homens pecadores. E o problema é que aqueles que confiam em sua própria justiça tornam-se injustificáveis diante de Deus. Mas os discípulos de Cristo confiam na justiça do seu Mestre. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É interessante porque só é misericordioso aquele que recebeu misericórdia. Eu posso aqui dar algumas razões para os discípulos de Cristo ser misericordioso. A primeira razão está em Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Outra razão para nós sermos misericordiosos para com os próximos. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Outra razão para nós sermos misericordiosos, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo foi misericordioso para conosco, sem querer nada em troca. E esse é o exemplo de misericórdia que nós devemos seguir. Quando nós formos misericordiosos com o nosso próximo, não podemos querer nada em troca. Também não devemos ser misericordiosos com o intuito de se glorificar. Mas quando nós somos misericordiosos com outra pessoa, devemos principalmente nos lembrar do estado de miséria que Cristo nos encontrou e como Ele foi misericordioso para conosco sem exigir nada em troca. As misericórdias dos discípulos de Jesus não é aquela misericórdia que se vangloria. As misericórdias dos discípulos de Jesus não é aquela misericórdia que mostra que você é bom. Mas as misericórdias dos discípulos de Jesus, acima de tudo, glorificam a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que procuram servir a Deus de todo o coração. Eles não procuram servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Eles não procuram servir a Deus e servir a si próprio, servir as vontades do seu coração ao mesmo tempo. Mas eles procuram servir a Deus e unicamente a Deus. O salmista diz no Salmo 24: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o Salvador, lhe fará justiça. Aquele que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Meus amados irmãos, é possível que uma pessoa que se acha cristã, que esteja servindo em uma igreja há tantos anos, na verdade está servindo ao amigo do seu coração. Porque ela se diz cristã, mas ela tem prazer na mentira. Ela se diz cristã, mas ela é uma pessoa invejosa. Ela se diz cristã, mas ela tem o hábito de falar mal do seu próximo. Ela se diz cristã, mas ela tem prazer na imoralidade sexual. Ela se diz cristã, mas não é submissa ao marido. Ele se diz cristão, mas não ama a esposa como Cristo amou a igreja. Se diz cristão, mas não honra os pais. Se diz cristão, mas
mas não servem o Deus da Bíblia. Na verdade, essas pessoas criaram um Deus na sua mente, formaram esse Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. E esse Deus que elas criaram se sujeita às suas próprias vontades. É interessante que, quando nós vamos estudar teologia, nós aprendemos, e isso é algo básico, que todo homem foi criado à imagem de Deus. E por conta disso, todo homem possui dentro de si aquilo que nós chamamos de semente da religião. E é por conta dessa semente da religião que todos os homens estão em busca de Deus. Pois foi Deus que criou todos os homens. A alma dos homens anseia por Deus. E quando essas pessoas não encontram o Deus verdadeiro, o Deus que as criou, elas tendem a adorar um Deus falso. Mas idolatria não é apenas se dobrar diante de uma estátua e reconhecê-la como divindade. Idolatria é quando você coloca qualquer coisa no lugar que pertence somente a Deus. É muito fácil nós apontarmos as idolatrias mais escandalosas dos corações dos homens, pois muitos idolatram o dinheiro, outros idolatram o poder, outros tantos idolatram o sexo. Mas o ídolo pode ser algo tão pequeno e tão perigoso que às vezes nós não percebemos que ele está atuando na nossa vida. Talvez as suas redes sociais estão tomando o lugar de Deus no teu coração. Talvez você esteja colocando os teus familiares no lugar que somente Deus pode estar no teu coração. Vocês lembram da palavra de Jesus no capítulo 10 do livro de Mateus, no versículo 37? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. O reformador João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas os limpos de coração são aqueles que buscam glorificar a Deus em todas as coisas. Aqueles que têm nojo do pecado, nojo do estilo de vida que não glorifica a Deus. Os limpos de coração vivem como se já pudessem ver aquele que é invisível. Vivem como se já pudessem ver aquele que era, aquele que há e aquele que há de vir. Os puros de coração estão totalmente satisfeitos no Senhor. E esses verão a Deus. Jesus continua nos ensinando. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que, acima de tudo, têm paz com Deus. E por estarem em paz com Deus, eles se tornam agentes de pacificação. E há algo interessante aqui, porque uma coisa é você apoiar a causa da pacificação. Outra coisa totalmente diferente é você ser um agente pacificador. Porque um agente pacificador, ele não tem lado. Ele não escolhe a direita ou a esquerda, ele escolhe Cristo. E por ele ser filho de Deus, de um Deus de paz, ele promove a paz e não a discórdia. Ele promove a reconciliação e não a separação. Ele promove a harmonia e não a contenda. Bem-aventurados são esses, porque serão chamados filhos de Deus. Esses são os manifestos do reino de Deus. Esse é o manifesto do reino de Deus que precisa estar escrito no nosso coração. Mas, meus irmãos, a gente está enganado se achamos que será fácil viver de acordo com esses princípios do reino de Deus em um mundo pagão. Estamos enganados se achamos que será fácil viver o Evangelho de forma íntegra e verdadeira no trabalho, na faculdade, no meio social que a gente vive. Não será fácil, pois o mundo que tem a sua mente totalmente corrompida pelo maligno, ele odeia tudo que se chama Deus. E Jesus, sabendo disso, ele conclui as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande
é a vossa recompensa nos céus, pois dessa forma procederam assim com os profetas. Eu me lembro, ao ler esse texto, da crucificação de Jesus. Aqueles homens não aceitaram o ensino de Deus Todo-Poderoso, do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ao ler esse texto, eu me lembro da morte do apóstolo Paulo, depois de um trabalho tão glorioso, decapitado. Ao ler esse texto, eu me lembro dos pais da igreja, que iam caminhando para a fogueira, pronto para ser queimados, porque eram perseguidos. Mas bem-aventurados são, porque deles pertence o reino dos céus. E é interessante que você notar, todas as bem-aventuranças ela tem uma recompensa. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas repare que a primeira bem-aventurança e a última bem-aventurança têm a mesma recompensa. Bem-aventurados os humildes, aqueles que reconhecem a sua miserabilidade, porque deles pertence o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles pertence o reino dos céus. Muitas vezes chamam os discípulos de Cristo de moralista, outras vezes chamam os discípulos de Cristo de fundamentalistas, e isso pelo simples fato de seguirmos os princípios do reino de Deus. Mas bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados aqueles que não se curvam perante os ídolos que os homens erguem nessa sociedade. Bem-aventurados aqueles que não se prostram diante de Jezabel. Bem-aventurados são, porque deles pertence o reino dos céus. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça bebem do mesmo cálice que Jesus bebeu. E a esses Jesus diz: alegres, regozijem, pois grande é o vosso galardão nos céus. Logo após Jesus terminar as bem-aventuranças, ele vai dizer o seguinte para os discípulos. Lembrando que este é um ensinamento direcionado aos discípulos. Ele diz aos discípulos: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O cristão é aquele que preserva, porque o sal ele preserva. Ele age como um inseto, de modo que ele combate os germes, por exemplo, que existem na carne. O sal ele neutraliza os germes na carne. Do mesmo modo, os discípulos de Cristo são chamados a ser purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos e instáveis. Os discípulos de Cristo são a luz do mundo para brilhar numa sociedade que vive nas trevas. Meus amados irmãos, que esse manifesto do reino de Deus esteja escrito no nosso coração e que a gente, acima de tudo, possa vivê-lo dia após dia para a glória de Deus Pai. Amém? Eu quero orar assim. Deus Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos instruído, Pai. O Senhor tem nos ajudado nessa caminhada, Pai. Pai, eu oro pelos Teus filhos que estão aqui presentes, por aqueles que estão em casa, Pai amado, Pai querido. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Pai, de uma maneira especial, Pai. Que esta palavra, Pai, venha ser escrita não apenas na nossa Bíblia, mas nos nossos corações, Pai. Que a gente possa amá-la e vivê-la, acima de tudo, vivê-la, para que o Teu nome seja glorificado. Que nós, Pai, que somos os Teus discípulos, Pai, venhamos ser o sal desta terra, a luz deste mundo, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai. Eu faço esta oração em nome do Teu Filho Jesus, meu Deus. Amém e amém. Graças a Deus pela mensagem ministrada aos nossos corações. Nós não podemos pregar de novo, né? Não vou fazer nenhum relato, nenhum resumo, mas dizer que se você tem uma pendência numa dessas bem-aventuranças, você precisa corrigir. Você precisa correr atrás para que a bem-aventurança ser muito feliz
também seja uma realidade na sua vida em todos os aspectos. Principalmente no que não está escrito ali, que nós podemos acrescentar, porque bem-aventurado é aquele que já se encontrou com Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe muito o seu ministério da palavra e ministério pastoral. Deus abençoe. Queremos também agradecer ao Mateus, que se dispôs a estar junto com a gente hoje, dando também um pouquinho de si, do seu talento, do seu ministério, para louvar a Deus na bateria, ajudando e fortalecendo também o ministério do louvor. A Jéssica também, que pela segunda vez se dispôs a estar com a gente, e nós estamos sempre com o intuito de louvar o nosso Deus da melhor forma possível. Hoje a Dani estaria com a gente aqui também, mas ela, em virtude da vacina, teve algumas complicações, alguns sintomas de reação, mas está bem, graças a Deus. Nós louvamos a Deus porque as vacinas estão chegando e nós seremos os próximos a ser vacinados também, para que a pandemia seja vencida. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está em casa, você que está no templo, quem veio trabalhar, o Edmar, o Diego veio também ajudar na diaconia, e os demais que estão trabalhando, né? O Lucas, que cuida do Data Show, da distribuição via Facebook também, do nosso culto. Que Deus esteja abençoando a todos que trabalharam nesse tempo, e aqueles que estão em casa sejam marcados pela bênção do Senhor. Quero conclamar a todos a guardar na memória as atividades que teremos nessa semana. A principal que eu gosto sempre de estar falando que nós temos é de quinta-feira para sexta-feira. Jejum regional, no qual nós estamos em oração e jejum para que a Covid, para que a pandemia seja vencida. É difícil nós estarmos nessa batalha, mas nós continuamos sempre firmes. Faz mais de um ano que nós estamos nessa campanha de oração e jejum. E nós vamos continuar a batalhar. Os números nos assustam, porque são 500 mil vidas que foram ceifadas da face da terra pela pandemia. São mais de 500 mil famílias que choram em virtude de familiares que foram ceifados. Mas nós continuamos a crer e confiar. E no meio-dia de sexta-feira a gente manda o link para todos do Facebook para que nós participemos juntos. Se você não tiver disponibilidade de assistir e participar do culto, lembre que do meio-dia até o meio-dia e meia é o tempo da oração, é o tempo do culto, da entrega do jejum. Que você seja abençoado nesta atividade também. Nós temos de forma particular o encontro da mocidade, jovens e juvenis, todo sábado às 19 horas. Ontem tivemos uma ministração muito gostosa da mãe da Carol, que foi bem gostoso para nosso deleite espiritual. Sábado que vem já voltamos aos estudos bíblicos rotineiros de forma mais metódica. Então nós voltamos no próximo sábado. E domingo de manhã nós temos a escola dominical no Facebook, pelo Google Meet. Hoje tivemos uma aula muito especial da crise que aconteceu entre Davi e Absalão, e aprendemos os pormenores do que Deus tinha para tratar a nossa vida. Nós vamos colocar o link de novo, tanto do culto agora, quanto da escola dominical no YouTube, para que você possa estar revendo e encaminhando para as pessoas também que precisam dessa palavra. E no domingo à noite, às 19 horas, culto presencial e online, nós vamos estar tendo o culto da Santa Ceia, vamos celebrar a Ceia do Senhor. Em virtude de nós termos nosso primeiro domingo do mês, vamos estar fazendo isso e também podemos anunciar a vida de Cristo, como nós somos conclamados pelo próprio Jesus. Façam isso até a minha vinda. Anunciem a minha morte e ressurreição até que eu volte para levá-los para estar comigo. Eu quero estar com Ele quando Ele voltar. Por isso quero também anunciar para que outros possam estar recebendo esta palavra de vida eterna e salvação. Nós vamos estar orando,
consagrando as nossas vidas, consagrando dízimos, ofertas. Se você ainda não fez a sua oferta missionária nacional, que vai ajudar a região do norte e nordeste do país, para que as igrejas lá estejam tendo também sua manutenção e expansão. Faça através do PIX, da conta da igreja, do depósito. Faça de alguma forma, porque nessa semana a gente já vai reunir todos os valores para enviar para a região. Então é importante que nós participemos desta atividade especial de missão. Nós somos missionários, nós somos discípulos e o discípulo foi chamado para seguir e também proclamar as palavras da salvação. Quem está no templo, eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé um momentinho, se você puder. Consagre a Deus, então, sua vida ao Senhor. Consagre a sua família. E consagre a Deus essa semana. Que seja uma semana de vitória. Se você tiver lutas, elas não sejam maiores do que a fé e a força que Deus coloca no seu coração para que você batalhe e chegue à conquista da vitória. Deus me abençoe e te abençoe com uma semana de vitórias. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai, nós queremos te agradecer e engrandecer o teu nome, porque o Senhor está conosco. Como nós podemos ser felizes ao estarmos pensando em caminhar longe de ti, mas olhamos nesta mensagem de hoje que é feliz, é bem-aventurado quem está querendo cumprir a tua vontade, quem está querendo te seguir de forma verdadeira e legítima. Nós queremos ser muito felizes, nós queremos ser bem-aventurados em toda a nossa jornada de vida, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Nós consagramos nossas vidas, famílias, pertences, nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor, porque isso te pertence também, Senhor. Nada do que é nosso é propriamente nosso, mas o Senhor nos deu para que fôssemos bons mordomos de tudo aquilo que nós podemos desfrutar na face da terra. Se o Senhor nos deu um bom trabalho, nós precisamos cuidar dele. Se o Senhor nos deu dons e talentos, precisamos cuidar e colocá-los em prática para o teu reino, para que o teu nome seja evidenciado e proclamado onde quer que estejamos. Assim, Senhor, abençoe-nos como ministros do Senhor, como pessoas que não querem caminhar longe de Ti, mas queremos caminhar perto de Ti, com direção ao caminho da vitória, Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Rogo, Pai, por aqueles que estão enfermos, lutando contra a enfermidade, lutando contra a dor, lutando contra a doença, por aqueles que estão sendo assolados no seu interior, no seu íntimo, pelo medo, pelo pavor, pelo anseio, pela crise que está a pandemia se aproximando de todas as famílias, ó Pai. Nós clamamos por aqueles que estão hospitalizados, clamamos por aqueles que estão nas filas dos hospitais, de forma intensa, ainda mais de 1.000 pessoas aguardando aqui para dar uma vaga para o seu bom atendimento, Deus. Clamo, Senhor, abençoa e dá também a cura, o restabelecimento para eles e para aqueles que estão na nossa comunidade sendo afligidos, ó Pai. Há pouco tempo, nosso irmão Tiago, nossa irmã Vera, a irmã Suzana foram acometidos pela Covid, mas nós cremos que o Senhor está com eles, esteve com eles na cura e também estará com a Suzana, Deus, dando a cura e a fortaleza para ela vencer este mal que tem afligido a sua vida, Pai. Que seja rápida a sua recuperação também e a sua família esteja bem guardada por Ti. Assim rogamos por aqueles que mencionamos no nosso coração e mente agora, por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão chorando, sofrendo o luto também, em nome de Jesus, nos abençoe e aplane o caminho desta semana para a nossa caminhada e que sejamos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, que está conosco e nos garantiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim nós podemos crer que Ele estaria dizendo: vocês também hão de vencer o mundo. E é nisso que nós cremos, nisso que nós confiamos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Amém. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com o povo de Deus presente no templo,
nas casas e em toda a face da terra, até o retorno de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe e uma semana de vitórias. Amém.